e a igreja. Você pode abrir a sua Bíblia, esse texto também será colocado no telão, mas se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, no Salmo 19. É um dos meus salmos preferidos, um dos primeiros salmos que quando eu era criança decorei inteiro, de cor, verdade, tenho uma relação muito gostosa, de lembrança da escola dominical com esse salmo. Eu acredito que eu nunca preguei nele, eu sempre citei ele nas minhas pregações, mas eu nunca tive a oportunidade de expô-lo. Você encontrou? Salmo 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o céu, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, ao percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e vai até a outra, até vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, o Salmo 19 é um salmo que exalta a palavra de Deus e a revelação de Deus para nós. Neste domingo, nós vamos iniciar uma série na igreja dos 5 solas. Nós estamos em outubro, mês da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, o último dia desse mês, é o dia da Reforma Protestante. Não é o dia das bruxas. Tá bom? Não comemora não. Você quer comemorar algo? Vista seu filho de luterinho. Tá bom? Vista de Caterina e vambora, mas não vista de bruxa. Comemore, é verdade. Comemore os 5 solas. Comemore a Reforma Protestante. Sabe, irmãos, nós estamos negociando e aderindo a festas que não têm sentido para nós. Outubro é o mês da Reforma Protestante. E 5 solas são 5 expressões que surgiram posterior à Reforma, para resumir o empenho do trabalho e da obra da Reforma Protestante no decorrer da história. E o primeiro sola que nós vamos destacar hoje é o sola Scriptura. Somente a Escritura Sagrada. Somente a Escritura. E por que isso era tão necessário no período da Reforma e ainda é necessário para nós como igreja hoje? Defender que somente a Escritura é palavra de Deus. Defender que somente as Escrituras Sagradas é a única regra infalível de fé e de prática. Por que isso é importante na história passada e imprescindível hoje? Porque no decorrer da história da igreja, a igreja abandonou a palavra e seguiu a tradição.
colocou a tradição da igreja acima da palavra de Deus. Então, o que aconteceu com a igreja medieval? Havia costumes, práticas, ritos que foram inseridos, orações que não concordavam com a Bíblia, práticas que não eram bíblicas, e para serem justificadas, a igreja medieval assumiu a postura de que a tradição da igreja é superior às escrituras. A reforma protestante, com Martinho Lutero, vem para lembrar que nenhum documento produzido pela igreja, nenhum líder da igreja, nem sendo este líder muito bem reconhecido por toda a comunidade eclesiástica, nenhum líder e nenhum documento que a igreja possa produzir é superior às escrituras. Com isso, a reforma protestante defende que a tradição da igreja, que pode ser muito boa, por exemplo, a igreja pode construir documentos confessionais que são bons e didáticos, mas estes documentos devem estar submetidos à palavra de Deus e não o contrário. Então a diferença da igreja medieval para a igreja protestante reformada é de que a palavra de Deus é superior à tradição da igreja, aos documentos que elas produzem. A palavra do pastor, ou de um líder máximo da igreja, deve estar submetida exclusivamente à palavra. Somos servos da palavra. A liderança da igreja, ela é serva da palavra, e não ao contrário. Um pastor escocês, presbiteriano, da igreja presbiteriana da Escócia, queria criar uma vestimenta, uma roupa, que distinguisse o ministro da palavra, porque ele servia em hospitais, ele ia em colégios, ele ia em prisões, ele estava no templo nos dias de serviço no templo do culto, e para esse ministro da palavra ser identificado de várias pessoas, ser reconhecido, esse pastor presbiteriano queria criar uma vestimenta. Então ele criou uma gola, muito simples, uma camisa que tinha uma gola diferente. Nós conhecemos essa roupa por gola clerical. Mas esta gola tinha um aguilhão branco. A camisa é fechada e por ela passa um aguilhão branco. Era simples. O ministro da palavra usava aquilo e tinha um aguilhão de escravo branco no seu pescoço. O significado é que aquele aguilhão mostrava que o servo, o ministro da palavra, o pastor, o pregador, é escravo da palavra de Deus. Ele não é livre para falar o que quer, para ensinar o que quer, ele deve estar submetido à palavra do Senhor. O aguilhão é branco porque é puro. A palavra de Deus é pura. Então, a fé reformada, ela embaseia a sua prática de costume, de tradição, submetida à palavra. Aqui no Brasil, nós não temos o hábito de usar a gola clerical. Os pastores presbiterianos não usam a gola clerical com tanto costume como deveriam. Eu acho que num pastor gordo fica feio. Mas, se eu fosse magro, eu usaria. Mas o significado é que nós servimos a palavra e não ao contrário. Eu separei o Salmo 19, porque o Salmo 19 é uma expressão do sola Escritura. O Salmo 19 é uma canção de Davi que exalta a revelação que Deus dá. E isso serve para mostrar a importância que as Escrituras têm na minha vida e na sua vida e na vida da igreja. Eu gostaria de destacar 3 delas. A primeira delas é que existe uma revelação geral. E essa revelação geral glorifica a Deus. Do versículo 1 até o versículo 6, nós temos um relato bíblico do salmista sobre a criação, sobre as coisas que foram criadas.
E essas coisas que foram criadas por Deus mostram que existe um Criador. Mostra que Deus existe. Preste atenção no versículo 1. Tem duas palavras no verso 1 que diz proclamar e anunciar. Mostra que a criação proclama, ela anuncia que existe um Criador. O verbo proclamar está ligado aos céus, que proclamam a glória de Deus, e o anúncio vem pelo firmamento, que mostra tudo que foi criado sobre a terra, as obras de um Criador. A natureza criada revela que existe um Criador. Nós chamamos de revelação geral, porque esta revelação é vista por todos, por toda a humanidade, por todo homem, salvo ou não, incrédulo ou não, ateu ou que acredita em algum poder sobrenatural. Todos recebem essa proclamação da criação. Todos ouvem e veem o anúncio da criação. Existe um Deus Criador. A criação faz isso sem linguagem. Não há uma palavra, não há um estilo literário. O versículo de número 3 diz assim: não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Significando que não é um discurso público de uma pregação ou de uma lei escrita, mas de que esse anúncio é feito através da sua própria existência. Agora olha que interessante, não há palavra, não há forma de linguagem, não há um som pronunciado para dizer Deus existe, mas o versículo 4 diz que o testemunho é eficaz no sentido de falar, existe um Criador. O versículo 4 diz que toda a terra ouve a sua voz. A abrangência é universal. A natureza criada revela que existe um Deus. E mesmo sem uma linguagem especial, sem palavras ditas diretamente, a mensagem que existe um Criador é universal. Existe um Criador. E o versículo 4, então, começa uma sessão falando do sol. A última frase do versículo 4 vai dizer que existe uma tenda para o sol. Por que isso? Ele vai explicar. O versículo 5 diz que o sol todos os dias faz o seu caminho, percorre de um lado a outro o planeta, e todos veem o seu ciclo, do nascer do sol ao pôr do sol, do amanhecer ao ocaso. Todo dia o sol se põe, todo dia ele se levanta. A ideia aqui é de continuidade. O percurso do sol serve para lembrar que Deus, de maneira contínua, constante, diária, transmite esta mensagem: existe um Criador. Porém, irmãos, esta revelação geral, que glorifica a Deus, ela é insuficiente para a salvação e para levar os homens ao arrependimento. Ela não serve ao propósito de levar o homem ao arrependimento, pelo contrário. Esta primeira revelação condena o homem. Todo dia, o sol e as coisas criadas debaixo do sol, acima do sol, reveladas às claras, anunciam que existe um Criador, e até os confins da terra sabem disso de uma maneira universal. Todo dia é anunciado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica sobre a revelação geral, sobre o anúncio da criação de que existe um Criador. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 19 até o verso de número 20, que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhe manifestou. De que maneira? Versículo 20:
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim também como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Agora observe o final. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A revelação geral glorifica a Deus, mas ela não é suficiente para levar o homem ao arrependimento e à salvação. Ela anuncia, existe um Criador, e saber disso não é suficiente. Por isso, Paulo está dizendo, a natureza criada afirma que existe um Criador, e tais homens, desde o começo do mundo, são indesculpáveis. Irmãos, mas pastor, como uma revelação da própria criação de Deus, que glorifica a Deus, pode condenar alguém? É preciso lembrar que Deus é justo. E Deus é glorificado na condenação do ímpio, do perverso e do incrédulo. Deus é glorificado no juízo contra o pecado. Esta revelação que glorifica a Deus mostra que existe um Criador, mas Deus, de uma maneira especial, se faz conhecido também de outra forma. E aqui vem a segunda lição que está no Salmo 19. A palavra do Senhor é especial e tem um valor transformador. A partir do versículo 7 até o versículo de número 10, nós vamos ter uma descrição da palavra do Senhor, do que é a Escritura Sagrada. E essa descrição, ela vai ser retratada de uma forma especial. E na teologia nós chamamos isso de revelação especial, que é diferente da revelação geral. Porque na revelação especial há coisas específicas, há orientações contra o pecado, há orientações sobre o caráter de Deus, há orientações sobre o que devemos fazer, no que devemos crer e como devemos crer, e como devemos servir a Deus. Ela é especial porque ela resolve o problema da salvação dos homens. E observe que Davi vai fazer isso de uma forma tão poética. Eu gostaria de ler novamente do versículo 7 até o versículo 10, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Observe que a palavra do Senhor é especial e tem um valor transformador para a vida de quem recebe essa revelação. É a palavra de Deus. Davi vai descrever a palavra de Deus aqui com sinônimos, que exaltam a palavra de Deus, mas que também a significam. A partir do verso 7 até o verso 9, nós teremos estes sinônimos sobre o que é a palavra de Deus. E eu gostaria da sua atenção, quero destacar, a gente já leu, mas se você puder acompanhar a leitura a partir do verso 7, no verso 7 nós temos dois sinônimos. O primeiro, uma lei perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Ainda no versículo 7, olha só, outro sinônimo para a palavra especial de Deus que transforma a vida da gente, é um testemunho fiel. Não é assim que ele descreve? A palavra de Deus é descrita como um testemunho fiel. A verdade é um testemunho verdadeiro. Versículo 8, há mais dois sinônimos que representam e significam a palavra especial de Deus, que transforma a vida da gente. Preceitos retos. Significa que os ensinos são justos e retos.
mandamento puro. Olha que bacana. O mandamento do Senhor é algo considerado puro, sem nenhum tipo de contaminação. Não é contaminado porque esse mandamento não origina do homem, ele origina de Deus, então ele é puro. Versículo 9, olha mais dois significados para a palavra especial que transforma, a revelação especial que transforma. Temor límpido. Aí fala, pastor, mas temor do Senhor não é a palavra de Deus. Mas aqui, neste caso, significa as Escrituras e a lei de Deus. Porque temor é considerar Deus em alta reverência. E temor límpido é o que a palavra de Deus gera e produz. Ainda no versículo 9, o último sinônimo, juízos verdadeiros. Juízos verdadeiros, que requer as sentenças que não são falsas. Sentenças que não são falsas. Irmãos, todos esses sinônimos levarão a um resultado. Todos esses sinônimos da palavra de Deus, da lei de Deus, terão um efeito na vida das pessoas que são alcançadas pela palavra especial de Deus, que é a sua revelação especial, e que transforma a vida de quem recebe essa palavra. Olha, observe novamente, agora falando dos resultados. No versículo 7, você tem uma lei perfeita que, o que ela produz? Restauração na alma. O que é uma alma restaurada, senão uma alma refeita, renovada, vivificada? Isso envolve salvação, nascer de novo. A palavra de Deus, que é a lei perfeita, restaura a alma. Depois ainda no versículo 7, olha outro efeito maravilhoso. O testemunho é fiel. E o que o testemunho fiel faz? Ele traz sabedoria aos simples. Irmãos, preste atenção, eu gosto de lembrar disso. Na Bíblia, sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Na Bíblia, sabedoria não é acúmulo de conhecimento, não é autoconhecimento acadêmico numa área ou em coisas da vida e nem sobre Deus. Você pode ter um conhecimento muito grande sobre Deus e não ser sábio. Você pode ter um conhecimento muito grande sobre a instituição da igreja que você tem e você serve e não agir com sabedoria. Sabedoria vem de um testemunho fiel de Deus. O testemunho é fiel e produz sabedoria a quem é simples. Viver com sabedoria é um resultado maravilhoso que a palavra de Deus produz em nós. Você quer sabedoria, busque na palavra do Senhor. Sabedoria no seu casamento, sabedoria na sua vida profissional, sabedoria para lidar com crises e problemas, sabedoria para você lidar com as demandas da sua vida e os seus projetos. Busque na palavra do Senhor, porque o testemunho dele é fiel e dá sabedoria aos simples. Um outro resultado, um outro efeito da palavra especial de Deus na vida do crente. Alegra o coração. Versículo 8. Fala que os preceitos são retos. E por trilhar esses preceitos retos, eu tenho alegria no coração. Alguém com um coração alegre é alguém satisfeito, irmão. Já viu alguém com um coração triste, satisfeito? O coração triste não fica satisfeito. Ele não fica satisfeito com o que ele faz. Ele não fica satisfeito com o que fizeram para ele. Ele não fica satisfeito com o que ele tem que fazer. E ele não fica satisfeito com o Senhor. Ele não fica satisfeito no casamento. Ele não fica satisfeito no trabalho. Ele não fica satisfeito na igreja. Mas aqueles que encontram os preceitos retos, ainda que o caminho seja estreito, o coração dele é alegre. O coração dele é alegre. Ainda no versículo 8, a palavra especial de Deus traz como resultado
um olho iluminado. Eu gosto dessa expressão. A ideia de ilumina os olhos, não é que Deus, com a palavra de Deus, vai jogar uma luz que vai te cegar. Não. É que você terá luz para ver o caminho. Outro salmo que exalta a palavra de Deus, outro salmo que a mensagem principal dela é exaltar a palavra de Deus, é o Salmo 119. É a mensagem principal do salmo. E no Salmo 119 há expressões como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Tem um outro versículo nesse salmo que é um dos meus favoritos, o Salmo 119, 105. Você lembra o que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés são a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus é um mandamento puro, tão puro, que serve de luz para os nossos olhos. Nós não andamos nas trevas, somos orientados por Ele. A palavra de Deus nos faz, inclusive, reconhecer a luz de Cristo. Jesus diz no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 12, quem anda comigo, de maneira nenhuma andará nas trevas. Ele é a própria palavra encarnada. O mandamento é puro e traz luz para os olhos. Não anda perdido. Olha que efeito maravilhoso. Não anda enganado. Tem luz para os olhos. Tem ainda mais dois efeitos que eu quero destacar e eles estão no versículo 9. Lembra que nós falamos do temor do Senhor, que é límpido, e que está referido aqui à palavra de Deus? O efeito disso é que nos conduz à eternidade. O temor do Senhor, que é límpido, faz com que eu permaneça para sempre no temor do Senhor. O temor do Senhor permanece para sempre e me faz caminhar para a eternidade. Por causa do temor do Senhor das Escrituras, nós somos conduzidos para uma vida eterna, porque o temor do Senhor permanece para sempre. Eu gosto da palavra temor do Senhor, porque é uma palavra que significa levar Deus a sério. Quem leva Deus a sério, leva a sua palavra a sério. Lembra da mulher de Ló? Deus mandou dizer, não olhem para trás, não olhem para Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló levou a palavra de Deus a sério? O que ela fez? Ela olhou para trás e ficou para trás. Irmãos, um outro efeito maravilhoso é a justiça total e igualitária dos juízos de Deus. Lembra que os juízos são verdadeiros no versículo 9? Mas eles são todos igualmente justos. Justiça de uma maneira total e igualitária nos juízos de Deus. Não significa que Ele tratará todos de maneira igual, no sentido de que o que Deus faz com uma pessoa é obrigado a fazer com outra. Mas que os juízos dEle, a forma como que Ele exerce a sua justiça, ela é verdadeira, justa e igual. Nós podemos confiar nesta justiça, porque todos os atos de justiça de Deus são justos. E aí vem o versículo 10, que compara isso a maior riqueza, ao ouro. A palavra de Deus é mais preciosa do que muito ouro depurado. O que pode ser mais valioso do que o ouro, do que muito ouro? O ouro não costuma perder o seu valor. A palavra de Deus não perde. Você lembra que Jesus, ontem os jovens ouviram uma pregação aqui, sobre o Sermão do Monte, com a nossa irmã Sara, e ela falou de ter o coração no tesouro certo, porque aqui ladrões escavam e roubam. A palavra de Deus já foi queimada, já foi proibida, já foi censurada. A palavra de Deus já foi contrabandeada para a China, porque era proibido entrar lá. A palavra de Deus já foi recortada em folhas de papel, para que cada crente da igreja pudesse ter uma folha só, porque era proibido.
A palavra de Deus já esteve em outras línguas. A palavra de Deus, ela é preciosa, porque ela não é como ouro. Ela não é como ouro. Chegará um dia, irmãos, um dia da Nova Jerusalém, que o relato de Apocalipse é que as ruas do céu são pavimentadas de ouro. Talvez você possa ver isso com ganância. Olha, eu quero andar nas ruas de ouro. Mas é o que Apocalipse está escrevendo, é que no céu, os valores do que é realmente valioso e importante são invertidos. No céu, aquilo que é valioso na terra, não passa de pavimento, para a gente pisar e andar sobre ele. É asfalto, é piche. No céu, aquilo que os homens consideram valioso, extremamente valioso, é pavimento, é pisado por nós. A palavra de Deus é mais valiosa do que tudo para quem recebe essa revelação especial. Ela é mais doce e agradável do que qualquer coisa, mais do que o mel e o destilar dos favos. Hebreus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 13, vai falar dessa importância da palavra, dessa revelação especial. E vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. A palavra é de Deus, Ele sabe de tudo, e na palavra de Deus tudo está prescrito, precisamos dela, ela é valiosa para nós. A palavra de Deus pode fazer o que ninguém mais pode, separar alma e espírito, juntas e medulas. Ela é mais poderosa do que uma espada eficaz. A palavra de Deus pode fazer o que ninguém mais pode, porque é palavra de Deus, ela é especial. Terceiro lugar, somente orientados pela palavra podemos agradar a Deus. Olha bem, existe uma revelação geral que glorifica a Deus, mas não salva os homens, pelo contrário, os condena. Mas Deus, para a nossa salvação, envia a sua palavra, a palavra de Deus, que fala do Evangelho, que fala da sua lei. A palavra de Deus, ela é especial e transforma a nossa vida. Nós vimos os sinônimos do que é a palavra de Deus, e nós vimos o efeito na nossa vida, e o valor que ela tem. Agora, somente orientados pela palavra de Deus, podemos agradá-lo. Somente orientados pela palavra de Deus, podemos agradar a este Deus. Observe do versículo 11 ao versículo 14. O versículo 11 ao 14, tem um além disso. Eu gosto de Davi. Davi está falando, nossa, é mais valioso que ouro, é mais doce que mel. A palavra de Deus é top das galáxias. E além disso, além do valor, além do efeito, eu só consigo servir e agradar a Deus se for por essa palavra. E ele vai dizer a palavra admoestação, o verbo admoestar no versículo 11. Por eles, o que eles? A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, o preceito, o mandamento, o temor, os juízos. Por eles, todos esses sinônimos do que é a palavra de Deus, se admoesta o seu servo. O que é admoestação? Admoestação é você avisar alguém que ele está errado. É corrigir, é dar uma advertência. Você adverte alguém que está errado. Não vai por esse caminho, não. Tem um buraco ali. A gente faz muito isso com criança, não é? Cuidado com o dedo na porta. Não põe o dedo na tomada. A criança não levou o choque ainda. Não é assim? A criança talvez nunca tenha levado o choque, mas a gente fica, na tomada não pode, faz dodói. A gente está admoestando. A gente está fazendo com que a pessoa seja advertida,
seja admoestada e corrigida de um erro que ela vai praticar ainda, se ela continuar naquele caminho. Olha o que Davi está dizendo. Somente orientado pela palavra de Deus, ele pode agradar e servir a Deus, porque a palavra de Deus o admoesta para servir ao Senhor, ou seja, o alerta antes dele cometer o erro. Qual é o resultado disso? Promove um desejo por agradar a Deus. Olha o que ele vai dizer: em os guardar a grande recompensa. Cumprir a palavra de Deus é algo que traz recompensa, porque evita o erro. Veja bem, não vai achar assim, recompensa, não vai pensar em ouro de novo, não vai pensar em coisas. A recompensa que Davi está dizendo, olha, cumprir, ser admoestado pela palavra de Deus, traz uma grande recompensa. Cumprir a palavra de Deus traz recompensa. Por quê? Evita o erro na minha vida. Irmãos, Deus perdoa quem errou. Deus é misericordioso e gracioso. Mas Deus não quer que caminhemos errando, que caminhemos errantes. Deus não deseja que a gente primeiro peque e depois Ele venha nos tratar. Deus quer que a gente evite o mal. A palavra de Deus é uma admoestação para nós. A gente não precisa cometer alguns erros. Não é isso que você fala para os seus filhos, Heber? Suas meninas? O papai está te falando isso porque o papai já viveu lá no mundo. O papai sabe como é. E eu não quero que você experimente o que eu experimentei. Tem gosto de fel. Não é isso? Já falou isso para suas filhas? Eu sei que pai costuma falar isso para filho. Meu pai falava. Era uma advertência para que eu não errasse. A palavra de Deus cumpre esse papel. Depois, no versículo 12, nós temos uma outra expressão de ser orientado pela palavra de Deus. Porque há uma palavra em destaque aqui, e a palavra é discernimento. Observe no versículo 12. Discernimento. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ou seja, quem é que pode avaliar os seus próprios erros, perceber muitas vezes os seus próprios erros? Davi não está dizendo que a gente não pode nós não podemos nos corrigir ou perceber que erramos, mas é que fica muito mais difícil sabermos que estamos errados se não formos admoestados. Quem é que pode discernir os seus erros, se não for pela palavra de Deus? A palavra de Deus revela os nossos erros, irmãos. Isso não é ruim. Fuja de uma religião, fuja de uma escritura, de caixinha de promessas. Fuja desse tipo de coisa. Sabe o que é caixinha de promessas, Kaique? Era uma caixinha que na década de 80 e 90 as pessoas presenteavam, que tinham vários versículos bíblicos, e as pessoas iam lá e tiravam esses versículos. Todo dia a pessoa ia lá e tirava um papelzinho, e naquele papelzinho tinha um versículo bíblico, e sempre era coisa muito boa, tipo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí a pessoa passava, olha, hoje na caixinha das promessas eu tirei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nunca tinha na caixinha das promessas, arrependa-te e crê no Evangelho. Não tinha. Não tinha lá assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tinha lá textos de admoestação. Tem gente que procura uma igreja e uma vida religiosa de caixinha de promessas, onde os seus erros nunca são mostrados. É Jesus que chama os discípulos de incrédulos. É Jesus que fala, até quando eu vou ter que aguentar vocês? É Jesus que olha para Pedro e diz, afasta-se de mim, Satanás. A palavra de Deus serve para mostrar os nossos erros. A palavra de Jesus serviu para os discípulos para dizer até quando vocês permanecerão incrédulos, para corrigi-los, para mostrar o erro. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus mostra naquilo que estamos errando e nos faz ter discernimento, porque nós erramos.
Nós erramos na criação dos nossos filhos. Nós erramos no nosso relacionamento conjugal. Nós erramos na maneira com que nos relacionamos com o dinheiro. Nós erramos com a maneira com que servimos a Deus na igreja, porque nós erramos cumprindo o nosso ministério, todo mundo erra. Mas quem é que pode perceber esses erros se não orientados pela palavra? E olha aqui a beleza disso. Davi está dizendo que a palavra, no versículo 12, traz discernimento para ele entender os seus próprios erros, suas próprias faltas, e aí ele faz um pedido. O pedido produz esse desejo por perdão, e ele busca a absolvição. Absolve-me das que me são ocultas. A ideia aqui é de que ele pecou e não percebeu, e a palavra de Deus mostrou para ele. Davi pecou, errou, cometeu uma falta contra o Senhor, mas no contato com a palavra ele percebe: eu estou em pecado, eu errei, absolve-me das que me são ocultas. O pedido é para Deus de absolvição, pois as faltas ocultas são contra o próprio Deus. Davi entende muito bem disso. No Salmo 51 ele vai dizer: pequei contra ti e contra ti somente. Mas ele não tinha pecado só contra Deus. Ele tinha pecado contra Betseba, contra Urias, que ele mandou matar, contra o povo de Israel. Ele pecou contra o reino. Mas quando ele vai confessar o pecado, ele entende que tudo isso é contra o Senhor. E ele diz: pequei contra ti somente. Fiz o que era mal diante dos teus olhos. Absolve-me das que me são ocultas. A palavra de Deus mostra onde erramos. Quando você lê a Escritura, não leia pensando em outra pessoa, a não ser em você. Quando você buscar nas Escrituras, busque para o seu coração. Permita-se ser corrigido pela palavra de Deus. Somente orientados pela palavra nós podemos agradar a Deus. Versículo 13 vai falar sobre prevenção da soberba. Observe que o verso 13 diz: também da soberba. A soberba é um pecado oculto, sabia disso? Ele nos toma e a gente nem percebe. Geralmente, quando a gente age com soberba, a gente não percebe. Certa vez eu estava irritado com uma pessoa, muito irritado com aquela pessoa, chateado, e a pessoa me chamou de Arão. Arão. Eu falei: Arão não, pastor, cara, sou seu pastor. Estava pistolaço, sabe? Que idiota. A soberba é algo terrível no nosso coração. Soberba derruba a gente. Porque em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus diz, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Um coração soberbo é tão fácil de adquirir. Basta deixar o coração ao acaso. E você vai perceber que você vai ser encaminhado para a soberba, por causa de si só, de si próprio. E é interessante que o versículo 13, que vai falar da soberba, guarda o teu servo para que ela não me domine. Esse pedido parece que não tem mais a ver com a palavra de Deus. Mas você lembra que a palavra de Deus, que tem testemunho fiel, traz sabedoria aos simples. Uma pessoa soberba não é simples e não é sábia. Soberbos são arrogantes. Por mais que eles tenham poder e por mais que eles tenham conhecimento, eles não são sábios. São dominados pelo próprio erro. Eu gosto muito do livro do Hobbit, de J.R.R. Tolkien. E esses últimos dias eu tentei assistir os filmes com meus filhos, mas eu dormi em todos. Eu estou ficando velho, irmãos, estou dormindo. Começa o filme, tocava a musiquinha. Tanana, nanana, eu já estava dormindo. Eu nem vi o Frodo. Na verdade, não era o... O Hobbit, ele vai ajudar os anões a reconquistarem a caverna de Moria. E a caverna foi tomada por um dragão, e lá existe um grande tesouro. E o dragão, ele é ganancioso, ele quer todo o tesouro.
Mas quando o pequeno hobbit, ajuda aos anões se livrarem do dragão, e os anões ficam com o tesouro todo para eles, o rei dos anões, o escudo de carvalho, se toma pelo tesouro e passa a ser soberbo. Ele é dono de todo o ouro na montanha. Ele é o dono e o rei da montanha. Ele tem a fidelidade dos outros anões, mas ele está dominado pela soberba. Ele não consegue agir com sabedoria. Então, como ele age? Dominado pela arrogância. Não permita que o seu coração seja como o coração de um dragão, que senta em cima de um tesouro e passa a sua vida toda lá. Não permita que a soberba te domine, porque este tesouro está numa montanha escura, onde não há luz e onde não há vida. Irmãos, o resultado disso é se tornar uma pessoa irrepreensível. O verso 13 diz: então eu serei irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível, senão alguém que não precisa ser chamado a atenção? Não significa que não é uma pessoa que erre, ou que seja pecadora, mas significa que é alguém que encontrou maturidade na vida, para não ficar mais sendo corrigido o tempo inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Uma criança, ela é repreensível o tempo inteiro. Não põe o dedo na tomada, não pega aí, não sobe na escada, vai escovar os dentes, faz a tarefa. Já fez a tarefa? Fez a tarefa do celular? O Pedro tem uma tarefa que ele tem que fazer no celular. A gente vê ele com o celular o tempo inteiro, jogando. Aí não fez a tarefa do celular da escola. A professora mandou um bilhete. Mãe dele deu um pulo desse tamanho. Eu fui assinar o bilhete. Eu não vou assinar isso não, a Andréa falou. Eu não assino isso de jeito nenhum, Pedro. Você está com o celular. Aí o Pedro trouxe para eu assinar. Assinei. Cadê o Pedro? Não está aí não, né? Assinei, olhei para o Pedro e falei, eu nunca mais quero assinar coisas desse tipo. Fechei, entreguei o caderno na mão dele. O Pedro ainda é repreensível, porque ele ainda é juvenil. Mas o adulto não precisa. Um adulto não precisa se ficar. Vai escovar os dentes, faz a tarefa, vai trabalhar. Perdoe o seu irmãozinho da igreja. Você não precisa, para um adulto, você não precisa falar assim, ó, lê a Bíblia. Para o adulto, ele é alguém maduro na fé. Ele é irrepreensível. Significa que ele não precisa ser chamado a atenção. O que Davi está dizendo é que a palavra de Deus traz maturidade para ele, ao ponto de ele não precisar ficar sendo corrigido por pessoas. Ele é irrepreensível. E olha que bacana o que ser irrepreensível gera. É uma pessoa que está livre da grande transgressão. A grande transgressão é o pecado que condena. O irrepreensível ele está livre do pecado que condena. Esse é o papel da palavra. Somente orientados pela palavra nós podemos agradar a Deus. O versículo 14 encerra o salmo. Se é para agradar a Deus, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, na presença de Deus deve ser agradável. Onde Davi medita com o coração, senão na palavra de Deus? Há outros salmos, por exemplo, como o 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meus irmãos, meditar na palavra do Senhor transforma os nossos lábios, a maneira com que falamos, o que falamos e como falamos diante de Deus. Meditar e aprender na palavra do Senhor faz com que o nosso coração seja moldado, domado. Permita que a palavra de Deus molde o seu coração. O versículo 14 termina dizendo: Senhor, rocha minha e redentor meu. 3 atributos. O senhorio de Deus vem na nossa vida através da sua palavra. Rocha, segurança. Jesus é essa rocha. Rocha é alicerce, atributo de Deus, atributo de Cristo. Redentor
é aquele que me salva, que me redime. É atributo de Deus, é atributo de Jesus. Os 3 atributos de Deus manifestados aqui, por causa da palavra de Deus, por causa da lei de Deus, são atributos de Cristo. O senhorio, a rocha que é a segurança e a salvação que está em Cristo. Vem através da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, sola a Escritura. Que a palavra de Deus governe a sua vida. Que ela seja a revelação especial, que te mostra os seus pecados, mas que te mostra o Redentor. Que transforma a sua vida para você agradar a Deus da maneira correta. Porque Jesus é a palavra encarnada. E Ele é a revelação de Deus nas Escrituras. As Escrituras nos revelam o Evangelho. Que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja que defende a ideia, a crença e o Evangelho de que somente pelas Escrituras nós encontramos o Evangelho verdadeiro e a maneira como agradar a Deus de maneira correta. Vamos orar?